Olá, eu sou Arnaldo Lorenzato, editor da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Embora ele não seja um rosto conhecido como outros colegas de profissão, que fizeram carreira de celebridade internacional, como Alex Atala, ou de estrelas da TV, que é o caso do Henrique Fogaça. Ele é responsável por um dos maiores sucessos culinários de São Paulo. Publicitário de formação e surfista por paixão, que segue a Escola dos Cozinheiros Autodidatas, ou seja, sem escola, comanda a rede francesa Le Jazz Brasserie. Além de 4 endereços de sucesso, um deles aberto recentemente, ele vai falar um pouco sobre isso, no shopping Pátio Higienópolis. Ele mantém ainda um bar de sotaque parisiense. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Chico Ferreira. Chico, muito bem-vindo. Obrigado, prazer participar aqui, Arnaldo, do bate-papo com vocês. Muito legal estar aqui. Ele tá nervoso, gente. Que coisa, que entrevistado nervoso. Bom, como surgiu a ideia de abrir o Le Jazz? Aliás, o Le Jazz é uma brasserie ou é um bistrô? Isso é sempre confuso para mim. Isso é uma coisa que muita gente pergunta. O Le Jazz, ele é um bistrô. Ele nasceu como um bistrô, mas na época que a gente foi abrir o Le Jazz, é até muito curioso, porque foi o fim de 2009... E todos os estabelecimentos chamavam bistrô. Era não sei o que, bistrô... Bistrô brasileiro, bistrô oriental. Era a palavra do momento. E a gente queria fazer... A gente achava que faltava um bistrô mesmo, normal, como tem na França. E a expressão estava um pouco desgastada, então a gente optou por chamar de brasserie. E no final, eu acho que até a partir do Iguatemi e do restaurante de Higienópolis começou a ficar com mais cara de brasserie, com um tipão mais de brasserie. Então, é um bistrô, é uma brasserie, é um pouco dos dois. Explica o que é bistrô, o que é brasserie, porque agora eu tô mais confuso ainda. E as pessoas do outro lado, então imagine. Olha, as definições não são tão claras, tá? A gente já pesquisou bastante, já deu uma boa esgotada nesse tema e não chegou a uma conclusão definitiva. O bistrô, a princípio, são restaurantes menores que servem pratos mais rápidos, de cozinha mais trivial, muitas vezes num ambiente menor, com cardápio mais reduzido. E as brasseries seriam restaurantes maiores, de influência alsaciana, que serviriam mais cerveja e teriam esses pratos... Muito bem, brasserie vende cerveja, tem até aqui agora uma brasserie famosa lá pertinho de você, né? Que a origem é francesa, Les Trois Brasseurs, não? Que acabou de abrir na Rua dos Pinheiros. Isso aí, tinha em outros lugares, chegou lá. Agora, eu queria que você definisse um pouco o que é o Le Jazz, o que é Le Jazz cozinha, enfim, o que é o Le Jazz para você? Foi um sonho, né? Foi uma ideia que... Na verdade, no fim de 2008, eu estava trabalhando com eventos, fazendo buffet, casamentos, cozinhando para 500 pessoas, 600 pessoas, 1.000 pessoas. Estava numa fase meio difícil, não muito contente com o que eu estava fazendo. E eu tinha uma viagem, eu fui para Paris e alguém falou: você lembra do Gil, tal, que eu conhecia de infância, mas tinha perdido um pouco o contato. Vocês não eram amigo brother, assim, de bater umas costas a gente era amigo, mas a gente outro. estava há um tempo já meio sem se falar. Ele estava 7 anos fora do Brasil. É fogo, né? Mas olha isso. E aí eu mandei um e-mail para ele falou: vamos almoçar, tal. Ele estava 7 anos morando fora, trabalhando com hotelaria. E a gente teve um almoço, e nesse almoço eu falei: cara, eu tô desgostoso, trabalhando com negócio, cozinhando para muita gente, um volume muito grande, mas... um pouco já começando crise de 2008 e tal, e vontade de fazer alguma coisa diferente. Ele estava também numa crise, trabalhando em hotelaria, também não sabia o que fazer. A gente acabou indo almoçar no Comptoir du Relais, no Carrefour Rodeon, ali perto de Saint-Germain. E aquela que foi um almoço que a gente saiu sem nenhuma ideia, nada saiu dali, a gente ficou bêbado, comeu super bem, foi cada um para um lado. E por uma coincidência, depois eu acabei voltando para Paris no fim daquele ano. Fechei a empresa que eu tinha, fiquei um inverno todo lá, fiquei 4 meses lá trabalhando num bistrozinho. E nesse tempo eu comecei a pensar nessa ideia desse restaurante, formatar essa ideia, falar,
São Paulo tem tanto restaurante francês, mas não tem nenhum assim mais despojado, mais informal. Quer dizer, o que faltava aqui era um restaurante barato, é isso que Barato, tá que tem migalha no chão, que você pode ir em várias Gente, situações. ele tá declarando publicamente que o Legés é sujo. Não fui eu, não me culpem. Hoje Vocês estão vendo isso. a gente varre o dia ouvindo. inteiro, mas continua. Agora, você falou de um restaurante que ficou famoso em Paris durante um período, que é o Comptoir de Relais, que o chefe, o Yves Candebord, ele devolveu estrela ao Michelin. Então, né? Desculpa. E lançou aquele movimento de bistronomia, vamos ser baratos, né? Vamos perder a pompa e tal. Então, na verdade eu acho que quando você cozinha, eu acho que isso vale para várias outras atividades. Eu trabalhei em muitos lugares, tive muitas influências, e é muito difícil você decidir o que você quer fazer. Acho que é que nem o cara que é guitarrista, sabe tocar vários estilos, mas ele não consegue decidir na hora que ele vai fazer o disco dele, que estilo que é o dele. E eu tive muito essa dificuldade durante meus 20 anos, eu não sabia que tipo de cozinha que eu queria fazer, que tipo de restaurante que eu faria se eu tivesse a oportunidade de fazer o meu. E eu me lembro de estar em Paris quando eu li o manifesto da bistronomia, e ele falava, eu tô de saco cheio de cozinhar pra gente rica, só pra gente snob, só pra gente que tá fazendo lobby de turista ou de executivo japonês ou executivo americano que pede vinho caro pra... Eu quero cozinhar pra gente, eu quero cozinhar pra uma avó com o neto que vem comemorar o aniversário, pra um casal que tá discutindo a relação, eu quero cozinhar para pessoas. E eu li aquilo e eu tinha um pouco essa sensação, né? Eu tinha a sensação que em São Paulo tinha os grandes restaurantes de São Paulo, que eram universos que eu, pelo menos, não frequentava. Eram restaurantes caros, restaurantes que paravam aqueles carrões na porta para mostrar que eram poderosos. Tinha a vaga do Porsche na frente, que eu achava cafona. Mas agora que você enricou, que você ganhou dinheiro no restaurante, se você já frequenta esses restaurantes mais caros? Olha, às vezes eu vou num japonês que eu mereço, mas... Eu não tenho você tem que merecer para ir comer. Olha, gente, isso eu achei muito legal. O chefe está ensinando aqui a gente que comida é merecimento. Não mas eu tinha uma implicância um pouco, confesso, com o perfil dos grandes restaurantes de São Paulo, porque eu acho que eles carregavam essa pompa. E quando eu li o manifesto do Yves, eu falei, cara, eu me identifiquei com isso. Eu quero ter um restaurante que pegue todo mundo, que seja democrático, na medida do possível no Brasil, né? Lógico que não é democrático para todo mundo, mas... que aumente esse leque. E eu acho que o Le Jazz, desde o dia que ele abriu, ele já abriu com esse caráter democrático. Você fez curso de publicidade, né? Eu queria saber um pouquinho como isso te ajudou no negócio. Eu acho que ajudou bastante a definir o foco. Eu sabia que eu não precisava agradar todo mundo, eu precisava agradar precisava de uma fatia dessa pizza, né? Que é o São Paulo, que é muito grande, mas eu sabia que eu tinha que ser bem claro na cabeça das pessoas. Eu via muita coisa meio confusa, meio difusa, cozinha mediterrânea, um pouco com um toque disso, mas com uma decoração um pouco... Eu via coisas que eu falava, cara, são coisas muito boas, mas que não amarram, e na cabeça do consumidor o cara... vai voltar lá por quê, né? Porque comeu um prato muito bom que não necessariamente conversa com o ambiente, com a música. Então, eu acho que o Le Jazz já nasceu um pouco com essa vontade de ser tudo fechar, tudo amarrar em torno do que a gente queria ser. Eu acho bistrô. Um bistrô. Chico, eu li por aí em algum lugar que tinha uma história de storytelling, o que eu li. Que você já tinha um business plan, que a faculdade te ajudou a desenhar esse projeto e tal. Não sei se era um storytelling, mas assim... a gente pôs no papel o que a gente queria. E eu acho que em vários momentos, assim... Durante a obra do Le Jazz Pinheiros, né? Pequenas definições... Então, eu me lembro que a gente tinha um espaço muito limitado para banheiro, né? O banheiro do Le Jazz continua. Olha, gente, para quem não sabe, é um cubículo, viu? Eu lembro que quando a gente olhou, ele falou, cara, mas esse banheiro tá pequeno demais. E eu falava pro Gil, é um bistrô. É um bistrô. Tá aqui no papel, a gente se comprometeu a fazer. O banheiro pode ser pequeno, e não importa se...
Então foi uma guia, sabe? Agora, mais divertido do que isso é o seguinte: como que vocês olharam na Rua dos Pinheiros? Aqui quem não é de São Paulo e está nos ouvindo, muito bem-vindos. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho por vocês, em qualquer lugar que vocês estiverem. Aliás, hoje me falou uma pessoa que estava ouvindo em Portugal, eu fiquei super feliz com o alcance que a gente já está tendo. Isso é muito legal. E aí, como que vocês fizeram? Que na Rua dos Pinheiros ainda não era aquela coisa que ficou, aquele furor, né? Hoje até o grandão, o Les Trois Brasseurs tá lá, que é uma brasserie mesmo, e uma marca francesa, e aí tem um monte de outros restaurantes, uns que deram certo, outros que não. Como que ali vocês acharam que estava o sonho, o lugar para surgir um bistrô? Na verdade, uma das coisas que a gente quis no começo é que a gente pôs na cabeça que tinha que ser embaixo de um prédio. A gente não queria um Como sobrado. na França. Então a gente ficou procurando imóveis que fossem embaixo de um prédio. Anos depois eu vinha me arrepender muito dessa decisão, com todos os problemas de exaustão e tudo mais, e vizinhança. Aliás, uma pergunta: você vive em paz com os seus vizinhos? Hoje sim. Nós tivemos algumas indas e vindas aí de conversas, mas hoje eu acho que a gente achou um denominador comum e se resolveu em horários de tudo. Quantos apartamentos tem ali? É um prédio residencial. É um prédio residencial. Quantas pessoas se atormentam pra cima? Não, então, hoje a gente tá... a relação tá bem melhor. A gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Eu acho que num primeiro momento a gente teve que lidar com algumas coisas que até fugiam do nosso alcance. Então tinha vizinhos que falavam, não, mas eu jogava bola nessa rua. Eu falava, pô, mas isso não, a culpa não é nossa. Gente, devem ser muito velhinhos os inquilinos, viu? Porque para jogar bola na Rua dos Pinheiros, olha... E fora isso, tinha uma questão de orçamento também, né? A gente a gente fez o Lediás Pinheiros realmente com muito pouca grana. 350 mil reais. Exato. Você tá por dentro, hein, Arnaldo? Olha, quantas vezes eu entrevistei vocês... Você não pediu pro COAF me investigar, não, né? Minha movimentação bancária, não. Não, isso eu nem vou falar quem deveria fazer, que não tá fazendo, mas enfim. Eu queria saber, qual é o prato de maior saída do Lediás? Filé molho mostarda. Filé, o clássico, Clássico. que eu dei uma foto outro dia, aliás. Né? Filé molho mostarda, filé poivre, steak tartar. Mas o mostarda, ele ainda... alguns meses ele fica em segundo, mas ele, na média, é o que mais vende. Engraçado, Chico, porque você colocou um falafel recentemente. Eu fui provar, naturalmente. Eu sempre procuro provar novidades quando eu fico sabendo e tal. E é um prato vegetariano, né? Eu me lembro que tinha essa característica. O prato vegetariano tem pouca saída? Como é? Não, ele tá saindo super bem. Tem cada vez mais, né? Tem bastante gente optando por não comer carne ou 100% ou comer menos dias da semana. E sai bem. Na proporção, acaba saindo menos, mas sai bem. Eu acho que... Qual que é o prato que sai menos e que você gostaria que saísse mais? E por quê? Um prato que eu gostava muito... Inclusive eu tenho muitas reclamações porque tinha uma clientela muito fiel que a gente acabou tirando porque não saía muito. Era o fígado. Ah, comi. Que eu acabei tirando porque é um prato... Às vezes tem pratos que não saem muito, mas como eles têm uma validade maior, eles têm um shelf life, né, que a gente chama de maior, eles duram 4, 5 dias, eles não são um problema. O problema são os pratos que não saem muito e tem uma validade muito curta, né? Então, perecíveis. E o fígado era esse caso. Era um prato que a gente vendia, ele tinha 2 dias de validade para estar no auge dele. E a gente só vendia ele super fresco. E eu acabei tirando e eu acho que faz falta, porque eu acho que é um prato simples, mas bem simbólico de bistrô e que eu particularmente gostava muito de comer e tenho clientes cativos que toda vez que me encontram, você tirou o fígado e aqui era o único lugar que eu comia fígado. A primeira vez que eu escrevi de vocês, a primeira crítica que eu fiz, eu, claro, quis provar o prato mais barato do cardápio. Era uma espécie de escondidinho. Um escondidinho que tem um nome francês, que você vai dizer já, e feito de rabada. Esse prato tá lá, continua, faz sucesso, como é? Tá lá até hoje, é o hachis parmentier. É um prato bem francês, em homenagem ao Parmentier, que foi o
cara que levou a batata para a França, né? Estimulou o consumo, né? E é tido como um herói lá, porque a batata salvou milhões de vidas na França da fome e tal. Então esse é um prato muito simples, eles fazem muito lá com restos de pot-au-feu. Então toda aquela carne que sobra do cozido, que é o cozido francês, né? Então todas aquelas carnes do cozido sobram, eles dão uma refogadinha, colocam com purê de batata em cima, gratinado. É muito parecido com o escondidinho. E tá até hoje, é um prato dos mais baratos ainda. Tem um público bem cativo. Gente, o Le Jazz acho que já não tá tão barato assim. Eu não Tá vou sim, tá sim. Tá sim, ó, tá Sei sim. Sei que tem ido pouco, viu, Arnaldo? Não. Eu vou falar de um monte de coisa que eu fui e que eu aprovei. Por exemplo, tinha um bœuf braisé, né, uma bochecha de boi cozida no vinho tinto com cogumelos. Eu não sei se o preço, porque eu acabei não checando hoje, mas quando eu fui era R$ 48. Eu achei super barato. Isso aqui deve ser um pouco antigo, deve ter subido um pouquinho. Você fez lá um clássico francês, que é o filé à Rossini, o tournedos à Rossini, só que você fez de uma maneira diferente. Como você transformou a receita original, que é um filé alto sobre brioche com foie gras e trufa? Explica. Na verdade, eu sempre quis ter o Rossini, eu acho que é um prato importante dos clássicos de bistrô. Por que o Rossini... Mas não é um clássico de bistrô, é caro, tem foie gras. Então, ele é caro, mas eu acho que, assim como tem os pratos baratos para a situação do dia a dia, para o almocinho de quarta-feira, eu achava importante ter um prato um pouco mais luxuoso, para você jantar numa cesta, pedir um vinho mais caro. Eu acho que o bistrô ele tem que ter essa flexibilidade, ele tem que ter um cardápio que você consiga comer bem num almoço de segunda, terça, e eu acho que o Le Jazz tem essa característica, mas ele também tem que ter opções para quando você quer ir um pouco além, gastar um pouco mais, comer bem, pedir um vinho mais caro, comer uma entrada mais cara, e eu tava com vontade. Eu gosto muito de foie gras, eu acho que o paladar do foie gras é um paladar importante no paladar francês. E eu queria muito ter o Rossini. Só que com o filé mignon, o custo dele ficaria completamente exorbitante. Então eu fiquei tentando achar uma alternativa de ter um Rossini que fosse um pouco mais barato, porque o filé mignon que tornava ele tão mais caro. E aí surgiu a ideia da Copa Lombo, que é um corte de porco bem mais barato. E acabei optando por isso e consegui segurar ele um pouco para não... Eu não queria ter um prato de R$ 150 no cardápio, entendeu? É que custa por aí, né? E você lembra os preços ou... Eu não lembro, Tá não. vendo? Eu nem vou perguntar, porque chefe que não lembra preço não me ajuda, viu? Bom, aí eu queria saber o seguinte, esse sucesso do Le Jazz, esse restaurante francês que se multiplicou em 4 endereços, eu queria saber o seguinte, é porque uma cantina a francesa? Tem um jeito de cantina, o bistrô a francesa? Eu acho que é... Inclusive é engraçado, porque eu acho que é uma categoria mesmo. Assim como durante muito tempo em São Paulo existiam as cantinas e não tinha, né, os grandes restaurantes italianos, e aí passou a ter e fazia falta. Eu acho que a gente tem uma tradição de sempre teve bons restaurantes franceses em São Paulo, franceses, e faltava um pouco essa cantininha francesa, né, o bistrô mesmo. E eu acho que a gente está um pouco preenchendo esse lugar. Um restaurante, uma comida francesa. Inclusive, a gente tem alguns clientes, sei lá, pessoas de fora de São Paulo, pessoas que estão menos acostumadas com a França e tal, que vêm, às vezes, olham e falam: eu tinha uma impressão de comida francesa vir tão pouco, ser aquelas porções minúsculas. E os pratos do Le Jazz são generosos, exatamente. São tão generosos, e mudei minha percepção, porque as pessoas tinham essa ideia, né, de cozinha francesa ser muito requintada e muito sofisticada para elas até. Agora, acho que você namora também ali o Magrebe, né? O norte, o Mediterrâneo, ao norte da África, que também as pessoas esquecem. A África é banhada pelo Mediterrâneo, né? E você tem ali a tagine de cordeiro, né? Como que vê esse prato, como que é esse namoro, que é um pouquinho diferente. Eu trabalhei num restaurante dentro do Palais Royal. Explica o que é o Palais Royal. O Palais Royal é do lado do Louvre, né? É um monumento histórico de Paris que tem uma série de lojas de antiguidade e tal. E tem um restaurante que eu trabalhei chamado Villa Lys. E esse restaurante ele tinha
o chefe de partida mesmo, o chefe que tocava o dia a dia era um marroquino. E dos ajudantes, quase todos eram argelinos ou marroquinos. Então, a comida de funcionário do dia a dia deles era essa comida marroquina, basicamente. E na maioria dos restaurantes da França, muitos restaurantes da França são assim, né? O staff... Então, o rango funça, como a gente fala aqui, que nem em São Paulo. Olha, gente, rango funça, para quem ele vai botar uma legenda aqui já. O rango funça em São Paulo é comida nordestina. O rango funça na França é comida marroquina. E ela é muito gostosa. E aí ela teve um momento na França que vários restaurantes começaram a fazer essa transição de colocar um prato... Colocar um pouco desse, já estava pronto, já os clientes pediam, colocavam um cuscuz, colocavam uma tagine. E aí eu achei legal essa homenagem, enfim. Eu acho que ela acabou saindo da cozinha dos funcionários para os clientes lá e virou também um dos pratos. A França tem essa coisa, né? Ela engloba. A Itália não, né? A Itália fica dentro dos limites dos ingredientes e dos temperos italianos. A França, ela absorve. Absorve um pouco das suas colônias, né? Das suas ex-colônias, no Isso. caso, graças a Deus. Sempre ex-colônia melhor. Agora, você também tem lá tem uma amiga que sempre que eu vou ler jazz, não é verdade que eu não vá com a frequência que ele diz, não vou todo dia porque não dá para ir em nenhum restaurante com muita frequência, mas vou. E aí, inclusive, que é barato, né? Tem uma mousse de queijo fresco com goiabada cremosa e que ela não consegue sair sem pedir, né? Então, mesmo quando ela tá de regime, ela se obriga a comer. Isso é uma criação sua? Como que surgiu? Acho que é super comum na França esse tipo de sobremesa com queijo fresco, né? E fromage frais, com coulis de frutas e tal. Eu acho que só o que eu fiz foi aproveitar essa compota de fruta brasileira, que é a goiabada, que a gente também come com queijo, e usar esse queijo mais delicado, esse queijo fresco, cremoso, e compor. Eu também não acho que é uma criação assim muito... A gente vai falar sobre isso, mas deixa já sobre criação. Mas, Chico, eu queria voltar um pouquinho ao passado, ao seu passado, né? A gente tá falando muito de negócio e tal. Aí, claro que eu não vou falar do seu passado pessoal, mas eu queria saber o seguinte. Quando você era jovenzinho, você foi para uma cidade australiana chamada Queensland. E você ficou lá um período, é isso? E também tem uma historinha que eu recuperei, que eu não sei se é verdadeira, gente, presta bem atenção nisso. Ele tinha só $80 para comer durante 6 semanas. Eu vejo, tá anotado, é para todo sempre. E ele aprendeu a fazer uma multiplicação dos alimentos com o sopão. Que história é essa, Chico? Eu fui morar na Austrália quando eu tinha 20 anos e eu fui para ficar 6 meses só. Eram 6 meses, não eram 6 semanas. Não, E o que aconteceu foi que acabou esse período de 6 meses e tal. E eu trabalhava de faxineiro na universidade, que eu lavava pratos e tal, era faxina. E quando venceu o período, eu tive que voltar, e acabou meu curso, meu visto, minha passagem de volta era 6 meses e tal. E eu não quis voltar, eu quis ficar. E meu pai falou, olha, você volta, tem faculdade para fazer. E se perder essa passagem, eu não vou te comprar outra, eu não vou pagar outro curso, não vou fazer nada. Você tem que voltar. E eu não queria voltar de jeito nenhum. E tive um rompimentozinho familiar. Falei, vou ficar e não precisa mandar nada e vou dar um jeito aqui. Deu uma banana... Não, quer dizer, não posso falar isso. Você ia falar que você deu uma banana pro seu Pedro, né? Não, e aí nessas eu tive um período que eu tive que me virar com o que dava. Eu fui trabalhar num restaurante italiano e eu trabalhava à noite, tinha jantar lá no restaurante, mas eu tava meio apertado de dia. E aí eu desenvolvi um sistema lá que eu comprava ossos, né, no açougue, comprava aqueles sacos de legumes, batata, farmer's market que tinha, e barato, assim, 20, 30 quilos de legumes. Pegava uma panela do restaurante, fazia um sopão na minha folga, grandão, enchia a garrafa PET, batia no liquidificador, enchia a garrafa PET, congelava
e vivia basicamente com café, ovo, pão Pullman e sopa. Gente, ele inventou a dieta líquida das modelos. Como ele não patenteou isso, Então, meu eu Deus. emagreci bem. Emagreceu muito. Foi. E aí, por acaso... Mas olha, ele não é gordo, só pra vocês e aí eu lavava imaginarem. prato no restaurante e o chefe jogava os talinhos do cogumelo fora. E aí um dia eu falei pra ele, pô, esses talinhos, você se incomoda se eu levar? Ele falou, mas você vai fazer o que com esses talos? Você, menino com cara de surfista aí que não sabe cozinhar? Eu falei, não, eu cozinho. Ele falou, você cozinha? Então hoje à noite você vai cozinhar pra brigada toda aqui, vamos ver se você sabe cozinhar. E aí eu fiz um baita jantar pro restaurante todo. Baita jantar de qualidade ou numérico? Não, de qualidade mesmo. E no fim do serviço ele demitiu o cozinheiro que tinha e falou, amanhã você sai da pia e vem pra cozinha. E aí eu comecei a trabalhar de cozinheiro e fiquei quase 6 meses lá com ele. Foi uma baita escola, foi minha primeira... Chico, conta a verdade. Você foi lá pra estudar ou pra surfar? Eu fui pra surfar, eu só tinha o curso, era só um pretexto pra ter um visto pra ficar. E, quer dizer, e você não se incomodou com esse começo nada glamuroso de ter que encarar a pia, então? O surf te fez... Não, eu vou te falar, eu gostava da pia. Eu acho que às vezes até hoje eu acho que às vezes o trabalho manual repetitivo pode ser extremamente relaxante para a cabeça. Quando você tá nervoso, é uma coisa que te alivia muito. Limpar 20 quilos de mexilhão, limpar 30 quilos de sardinha, filetar. Você tem um efeito extremamente relaxante. Você sabe que você falou dos talinhos. Outro dia eu cozinhei em casa, até botei umas fotos aí para as pessoas verem que de vez em quando eu cozinho. E eu recebi uma amiga, a Ana, que é a maior das cariocas mineiras que eu conheço. E também tinha um monte de cogumelo. E claro que eu tirei todos os talinhos, porque eles são duros. Uhum. E eu fiz um purezinho e que ela levou para casa depois. Porque, olha, pra você errar... E tem gente que erra, mas errar com cogumelo é difícil. Mas tem quem consiga. Agora, eu queria entender uma coisa. O Le Jazz hoje tem 4 restaurantes. Tudo é feito em cada uma das cozinhas. Você não tem cozinha central. Não, a gente faz tudo em cada um dos restaurantes. Começa do zero. Do zero. Em cada endereço, então. Vocês, mano, em 2017, vocês tinham um faturamento de 30 milhões previstos, né? Quanto vai ser em 2019? Nossa, não tenho a menor ideia. Isso tinha que ter chamado o Paulo, não eu aqui. Olha, isso quer sair pela tangente. Você é chefe, mas você tem cara de quem fica de olho no caixa, não fica? Não, eu não fico muito, não. Mas não sei. Agora a gente acabou de abrir Genópolis, tá tudo muito, muito cru, assim, tá muito novo pra... Aliás, como vocês se preparam para cada inauguração? Olha, eu costumo dizer que a nossa maior motivação para abrir é quando a gente sente que tem equipe, tem gente boa precisando crescer e que a gente tá represando talento e gente que tá pronta para assumir cargos maiores, não o inverso. Para mim, já teve momentos que apresentaram pontos incríveis, negócios incríveis, fantásticos, que eu achei ótimo, mas falei, não tenho a menor possibilidade de abrir um restaurante agora, não tenho equipe, tô com 3 equipes capengas, nos restaurantes não estão funcionando do jeito que eu queria. A última coisa que eu vou fazer agora é me aventurar numa nova empreitada. Então a coisa nasce de dentro para fora. A gente sente que essas equipes estão sólidas, que os novos que estão chegando estão prontos para assumir responsabilidade, e daí que a gente vai para as próximas. Quando vocês perceberam, vocês, seus sócios, que era o momento de expandir? Como que foi essa percepção? Porque deve dar um frio na barriga, Eu tenho até hoje, eu nunca tive muito essa percepção. Foi sempre uma coisa meio... Eu não sei, da Pinheiros para Melo foi uma situação. A gente tava... embora 30, 40 carros por noite que a gente não conseguia atender, porque a Pinheiros é muito pequena e a fila ficava muito grande. E a gente foi natural que a gente queria ir para um outro. O Iguatemi, quando mostraram aquele espaço, que a gente viu aquele espaço com aquela vista, também achou que era uma coisa... Apesar de foi uma inauguração
que eu acho que foi a que a gente inaugurou, assim, pior em termos de equipe. Tinha acabado de abrir a Melo, não tava encorpado em termos de equipe. Demorou pra... Tinha mais migalha no chão, então. Tinha. Quando você foi para o shopping, você muda de perspectiva. E você está agora com 2 lojas em shopping e 2 na rua. E onde funcionam melhor seus negócios? Ou funcionam bem ambos? Funcionam bem ambos. Tem características bem diferentes, inclusive entre os shoppings, né? De horários, de perfis, né? O Iguatemi acaba tendo esse fluxo de almoço executivo dos escritórios da Faria Lima. O Higienópolis já é um shopping que tem um bairro mais residencial, então tem aquela frequência do bairro, do morador do bairro, que é bairrista, que mora lá, que ficou super contente. A gente ouviu essa semana um morador do bairro que falou: olha, eu gostei muito que vocês fizeram o Le Jazz mais bonito no bairro mais bonito da cidade. Eu falei: eu suponho que o senhor mora aqui, né? Ele falou: claro, né? Aqui é... Você não fica mais na cozinha, isso já é público, notório, já escrevi sobre isso. Quando você percebeu que estava na hora de deixar de lado a lista de compras e assumir a administração? Porque um negócio desse, para dar certo, tem que ter alguém administrando essas cozinhas, né? Já que elas caminham independentes. Na verdade, o que acontece um pouco é que... quando eu comecei a deixar os meus chefes, né? No caso, tem um chefe que está no serviço, ele que tá chefiando aquela noite. Eu entrava para chefiar, eu sentia que existia um abalo sísmico no movimento, no papel dele em relação aos outros. A tensão mudava a dinâmica, a própria autoridade. Então, quando eu entro nas cozinhas hoje, eu entro para ajudar os cozinheiros, para ver como está saindo, mas eu não tiro a autoridade de quem está no comando. Quem está no comando são eles que estão soltando, eles que estão... ou eu entro para soltar aquela noite e estar de chefe aquela noite, mas nunca como... O chefe do serviço é o chefe do serviço, sabe? Agora, como que você avalia, para poder manter um padrão, a qualidade? O que você faz? Você tem uma rotina de rodar os lugares? Como é? A gente cozinha junto. O Petit acabou sendo um ambiente que a gente criou. Como o Petit só abre à noite... Explica o que é o Petit. O Petit é o Le Jazz Petit Bar, que é o nosso bar ao lado do Le Jazz Pinheiros. 4 anos já, né? 4 anos. E é um bar que durante a semana só abre a partir das 6 da tarde. Então, de dia, é uma cozinha que ela fica disponível para mim e é onde eu tenho passado bastante tempo. Não só testando coisas novas, mas reciclando muita coisa com os chefes das casas. Então, a gente faz muito encontro lá, muitas coisas que eu sinto que podem ser aprimoradas ou desenvolvidas ou testar coisa nova. Hoje mesmo estava agora antes de vir para cá, a gente estava testando um monte de coisa e eu sinto que tem um ganho muito maior. Eu fico junto com o chefe das 4 casas, eles saem do serviço deles à tarde ou de manhã, vão para lá, a gente cozinha junto, discute junto, vê o que está funcionando, o que não está. E levam isso para os restaurantes. E eu acho que eu foco muito neles. Eles desenvolvendo o paladar, eles sabendo o que a gente quer de cada prato, que tipos de problemas cada prato podem recair, o que é um molho ralo, o que é um molho mais espesso demais, empapado, por que esse prato empapa, por que aquele ingrediente. Eles saberem distinguir o que a gente quer, o resultado final. Eles não podem ser robôs que só replicam. Eles têm que saber tomar decisões num sábado à noite que eu talvez não vá estar lá. Provavelmente não estarei. E eu sinto que eles estão cada vez mais aguçados nessa percepção e na solução desses problemas, que a gente antecipa juntos também. Você tem alguém que seja seu braço direito de uma maneira direta, que também te ajude a rodar as casas, ou é cada um em um lugar? Eu tenho meu braço direito, esquerdo, minhas 2 Quem pernas. É o Eduardo.
O Eduardo Faria. Exato. Vulgo Bibi. Vulgo Bibi, olha só. O Bibi é um cara que tá... Bom, dos meus chefes principais, de quase, de 8, 6 estão comigo, são da equipe original do Le Jazz Pinheiros. Da equipe original que abriu o Le Jazz Pinheiros comigo, praticamente todos hoje chefiam alguma casa. É a primeira equipe. Então, são pessoas que eu tenho uma relação também de uma intimidade muito grande. E o Eduardo, ele começou na Pia. É um cara que, desde o primeiro dia que ele chegou para trabalhar, assim, eu notei que era um cara diferente, com uma energia elétrica, com uma capacidade, uma energia infinita para trabalhar e com uma cabeça muito boa. Mas eu não imaginava que ele ia chegar onde ele chegou. Ele é 1000 vezes melhor que eu hoje. Eduardo em vários Ferreira aspectos. E ele consegue desenrolar situações e é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma relação muito próxima. E de onde ele é? Ele é da Bahia. Área é baiano. Baiano. E se tornou são essas pessoas que você tem uma conexão na vida mesmo, assim. É mais do que só trabalho e é um parceiro mesmo, uma pessoa que eu tenho uma afinidade, sei dos problemas dele, sabe dos meus, a gente se conectou mesmo. E com os outros também. A coisa se... Eu vejo do jeito que ele trabalha muito de mim, eu vejo no jeito dos outros muito dele, muito de mim. Existe uma... É muito bonito de ver, assim, é muito legal. Aí, pra quem não sabe, o Chico é baiano. Eu sou baiano, sou nascido em Salvador. Não tem sotaque nenhum. É um acidente de percurso. Foi criado em Jaú, né? Aliás, Chico, você é casado ou tem filhos? Sou casado, não tenho filhos. E continua surfando? Continuo surfando. Tem uma história lá atrás que me chama a atenção. Diz que você começou a cozinhar com 12 anos. Não sei se você conta a carochinha, se é verdade. Tem um monte de gente que começa cedo mesmo. Mas eu queria saber qual foi o primeiro prato que você fez aos 12 anos. Olha, eu não lembro, mas eu lembro que eu tinha Eu lembro de um livro que eu praticamente gabaritei todas as receitas do livro, assim, com 11, 12 anos. Que foi o Prazeres da Mesa do Saul Galvão. Que era um livro que tinha em casa. Na verdade, a história é assim, meu pai sempre cozinhou, como hobby, e gostava muito de cozinhar. Seu Pedro Ferreira. E quando meus pais se separaram, eu tinha por volta de 12 anos. E era meio que uma tradição, final de semana meu pai cozinhava e tal, e eu acho que eu meio que peguei pra mim, pra manter, sabe? Então, primeiro domingo, eu falei, eu quero saber, eu vou cozinhar eu. E era o livro que a gente tinha, era um livro muito bom, porque ele tinha receitas de todos os grandes restaurantes de São Paulo. E eu acho que eu sempre fui meio assim, um pouco obsessivo com algumas coisas. Qual foi o primeiro prato? É verdade. Tô meio disléxico aqui, não. Ele tá dando voltas aqui. Mas enfim, eu acho que foi um goulash. Um goulash. Bom, aí eu queria saber o seguinte, você também foi meio que empreendedor, porque aos 16 anos que você abriu uma pizzaria na Bahia. Era uma pizzaria de verdade? Que história é essa? Não foi bem que eu abri, mas eu tava de... Arrendou? Eu arrendei, eu tava de férias na Bahia e... Mas onde você tirou essa ideia de que você ia fazer pizza? Não Chico? eu tinha ido passar umas férias na Bahia e eu tava indo de uma praia, enfim, tinha saído acho que de Itacaré, ido pra Caraíva. E eu cheguei lá e tava meio duro de grana também. Minha vida é meio pautada por estar duro de grana, percebeu? E aí eu cheguei... Quer dizer, existe a vida dele sem grana antes do Le Jazz, minha gente. E aí eu cheguei lá em Caraíva e eu tava com os amigos e tal. E a gente viu um bar que tinha um forno a lenha que tava desativado. E a gente chegou pro dono do bar e falou, olha, você não funciona essa pizzaria aí? Eu vi que você tem um forno e tal. Ele falou, não, o cara que... Eu fiz o forno, funcionei um verão, o cara que fazia a pizza foi embora e a gente não tem mais. E eu também ia ter que voltar de viagem, porque o dinheiro tinha acabado. E aí a gente falou pro cara, olha, e se a gente
assumir a pizzaria aí, eu sei fazer pizza, faço pizza, e você arrumar um quarto aí pra gente ficar, e a gente fica aí mais, sei lá, um mês aí cozinhando e fica com uma parte da receita da pizzaria. Ou E aí, seja, você não se aventurava só nas ondas, né, na prancha de surf, como a gente se também virava, né? A gente se virava, Naldo. no forno de pizza. Aí o cara falou, então faz uma pizza. Se ficar boa, eu fiz a pizza e o cara adorou e eu acabei ficando um mês lá, enfim, vendendo pizza. Vendendo pizza na praia. Vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Surf ou cozinha? Cozinha. Quem acreditou, mas tudo bem. Você nunca foi um cozinheiro famoso e sua experiência solo antes do Le Jazz foi com um buffet que faliu. Não ser um rosto do restaurante, não ser o protagonista, me incomodou em algum momento? De jeito nenhum. Quando você descobriu a culinária francesa? Através de um livro do Bocuse que eu tenho desde criança em casa. Acho que foi a minha base, também foi esse livro do Bocuse. E depois quando eu fui pra França, mas o meu imaginário de cozinha sempre foram aquelas fotos de livro do Bocuse, panela de cobre, cabeça de vitela, fazão com pena, tudo isso. No seu restaurante tem um prato chamado lula à carbonara, que é praticamente idêntica a uma criada pelo chefe Jean-François Piège para Brasserie Toumier, que ele comandou esse restaurante. Não era melhor ter acreditado no cardápio, que era uma inspiração do Jean-Pierre? Vou acreditar, boa ideia. Você sonha em fazer cozinha autoral? Não. Nunca? Não. De quem foi a ideia de ter a simpatia de não cobrar pela água no Le Jazz? Minha. Quantas vezes você desce por mês para o Barra Duna no Litoral Norte? 2, 3. Quais os restaurantes que você passou antes de abrir o Le Jazz? Digo aqui em São Paulo. Passei no Roane e no Spot. Com tantos restaurantes e pratos para porcionar com lucro, a cozinha perdeu o encanto em algum momento para você? Não, eu continuo gostando do que eu faço. Quando seus pais se separaram, você herdou a biblioteca de cozinha dele. Quais eram os livros mais importantes para você nessa época? Você lembra dos títulos? A Cozinha de Paul Bocuse, sem dúvidas, primeiro. E Os Prazeres da Mesa do Saul Galvão, pela variedade de restaurantes e etnias e tipos de cozinha. Um livro essencial para você? Eu gostei muito de Servidão Humana, de Somerset Maugham. Ah, um romance. Qual a receita para fazer sucesso? Acho que ser verdadeiro, fazer o que você acredita, não ficar tão preocupado com o que os outros vão pensar, ou que os críticos vão achar, ou que os seus companheiros de profissão vão pensar, e não fazer o que você acredita do seu coração, de verdade, fazer de dentro. Qual o conselho que você daria para quem quer abrir um restaurante? Não faça pelo glamour, faça se você sente que falta algo, que você acredita que falta algo, que tem algo que você possa preencher, que tem algo que a cidade está carente, que tem algo que aquele bairro está carente, que tem algo que você vai atender, ou que você acha que precisa vir para fora, que você está com muita vontade de fazer, mas não por outra razão. Faça pelas razões certas. O Le Jazz acaba de completar a sua primeira década. Como será o Le Jazz nos próximos 10 anos? Essa é uma pergunta que dá calafrios. Eu espero que a gente seja um clássico, né? Eu acho que o Le Jazz, ele nasceu inspirado nos restaurantes clássicos. Eu até hoje vou pra França, às vezes eu fico em pânico aqui, eu falo, nossa, a gente vai fazer 10 anos, a gente tá ficando velho. E aí você vai pra França, você vê aqueles restaurantes de 150 anos que estão lá sempre, entra modismo, entra coisa, sai coisa. E eles vão estar sempre lá, porque eles são clássicos, são bons. E aí eu falo, pô, será que eu vou ser um clássico da cidade de São Paulo? Será que com um monte de coisas novas que abrem e com um monte de coisas que vão abrir, vai ter sempre um espaço para as pessoas falarem, hoje tô com vontade de comer uma sopa de cebola, tô com vontade de ir no Le Jazz, de comer a chipamentier e sentir aquela mesma sensação de... Então é isso que eu quero ser um lugar
clássico da cidade que nos acolheu, né? Para encerrar a nossa sessão receitinha, o que você vai ensinar para quem está nos ouvindo? Olha, uma coisa que eu tenho comido, enfim, eu estava até fazendo agora há pouco em casa, uma receita que é o pantadoshu, né, que é a galinha da Angola com repolho. E eu faço em casa uma versão mais simples, com frango mesmo, que é uma coisa que é bem simples de fazer. Que nada mais é que um frango, pode ser um frango cortado na junta, como a gente chama, ou só sobrecoxa. Dá uma boa dourada nele nos pedaços, tira da panela. Um dos segredos da comida francesa, para quem não sabe, é ter uma boa panela de fundo espesso, de preferência de cobre ou de ferro esmaltado. Eu prefiro cobre. Que forma aquela crosta no fundo. Essa crosta é a base de tudo. E aí nessa crosta joga cebola, alho, cenoura, alho poró, um pouco de salsão. Picados, alho. Deglaça com um bom vinagre de... Eu usei um vinagre de Jerez. Um bom vinagre envelhecido, bom. Raspa esse fundinho, caldo de frango. Volta os pedaços de frango e coloca o repolho cortado em tiras junto, o frango em cima, tampa a panela, deixa tudo isso cozinhar, esse repolho vai absorver esses sucos. É muito importante usar um vinagre bom, fica um pouco avinagrado. Receita bem francesa, deixa quase secar, o vinagre vai ficar bem úmido, mas quase sem molho. Uma boa mostarda de Dijon. Um pão de campanha no frio, um vinhozinho tinto, dá uma liga. Muito bem. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi aqui hoje no estúdio o chefe Chico Ferreira, da rede, né? Não é do Le Jazz Brasserie, é da rede Le Jazz Brasserie, que já tem 4 restaurantes na cidade, e também do Le Jazz Petit Bar. Muito obrigado, Chico. Obrigado você, Arnaldo. Até a próxima sexta, um abração a todos.